Senhoras e senhores, muito bom dia. Amados irmãos em Cristo, bem-vindos. Bom dia, pastor anfitrião, pastor Valdir Hoffmann e sua equipe de trabalho. Iniciamos então mais essa reunião do Conselho Distrital de Dinoca e passamos a palavra ao devocionista, que é justamente o pastor local, o pastor Valdir. Muito bem. Em nome da congregação, nós queremos chamar a todos muito bem-vindos, não somente em nome da congregação, mas em nome da Paróquia São Paulo. A Paróquia São Paulo é formada por essa congregação aqui, a sede, e temos uma outra congregação que fica no bairro Costa Silva. E nós temos uma parceria entre nós, a paróquia, que uma reunião do Conselho Distrital seja realizada aqui e a outra reunião seja realizada na outra congregação. A última reunião teria sido realizada lá. Entretanto, como houve a pandemia, optamos em realizar aqui na congregação, devido ao seu espaço ser maior, né? E dessa vez, então, foi o momento da Castelo Forte estar recebendo vocês. Nós queremos também informar os irmãos, se alguém precisa de um banheiro, por exemplo, fica atrás dessa construção. Aqui atrás temos o banheiro masculino e o banheiro feminino, tá? E ali, aqui também, bem do lado, tem outro banheiro para deficientes, que também pode ser usado, a chave está pelo lado de dentro. Nós vamos então iniciar esse momento devocional em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido os irmãos a nós cantarmos este hino. Bendito Deus e amado Pai, como é bom nesta manhã nós podermos te louvar. Como é maravilhoso podermos estar na tua presença, sentir a tua presença também em nossa vida. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de podermos participar dessa reunião do Conselho Distrital. Pedimos a tua bênção sobre todos nós e sobre toda a condução desta reunião. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se. Irmãos, esta manhã
eu optei em trazer esse tema, aspectos da liderança em Paulo. Nós temos em Paulo um grande personagem bíblico do Novo Testamento, alguém que escreveu diversas cartas, uma boa parte do Novo Testamento são cartas escritas pelo apóstolo Paulo às diferentes igrejas. E o apóstolo Paulo, ele tem aspectos da sua liderança muito interessantes. E como nós estamos numa reunião de líderes em nosso distrito, eu optei em trazer esse assunto para esta manhã. E pedi ao pastor Nazareno que me ajude então. O primeiro aspecto que eu quero destacar da liderança do apóstolo Paulo é que ele assume os seus erros. E aí eu vou colocar esses aspectos e colocar alguns versículos bíblicos para poder dizer a vocês como ele assume esses erros. Em Gálatas 1,13 diz assim: vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabe como eu perseguia sem dó, sem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Era assim que o apóstolo Paulo fazia antes da sua conversão. Vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele perseguindo a igreja, indo para a cidade de Damasco, no meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus foi assim, decisivo para o apóstolo Paulo. Porque a partir desse encontro que ele teve com Jesus, a caminho de Damasco, ele assume agora o ministério pastoral. Ele é vocacionado, ele é convidado, ele é chamado por Deus para o ministério pastoral. Nós também temos um encontro com Jesus. Nós tivemos um encontro com Jesus lá no nosso batismo. E continuamos tendo esse encontro com Jesus nos dias de hoje. E nós também somos chamados por Deus para exercermos a nossa função como pessoas cristãs, aonde nós estivermos. Como pastores, como líderes, como chefes de família, como empregados e assim por diante. E ao assumirmos então essa nossa liderança na nossa casa, na nossa igreja e assim por diante, nós também queremos assumir os nossos erros. Se nós não estamos fazendo algo legal, então que a gente assuma, que a gente realmente diga para as pessoas: eu estou errando neste quesito e nesse ponto. O apóstolo Paulo, ele assumia o seu erro. Há um outro texto também de 1 Timóteo 13 que diz assim: ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de eu ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Quem olha para esse texto não diz que isto é o apóstolo Paulo que está dizendo. Tal é assim a sua palavra decisiva, a palavra de ânimo para as igrejas e assim por diante, e de repente diz: olha, eu não sou tudo isto que vocês imaginam que eu sou. Eu assumo a minha culpa, os meus erros. Então esse é o primeiro aspecto nosso como líderes. Se nós em algum momento estivermos errando, que a gente assuma. É melhor dar um passo atrás e depois caminhar novamente à frente. Um outro aspecto, ele tem uma fidelidade ao seu chamado. 1 Coríntios 9:16, vamos ler em conjunto comigo? Eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Bah, que coisa interessante, né? Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E ele era um líder, ele era pastor. Mas ele era líder também. A palavra, ai de mim se não anunciar o Evangelho, é uma palavra para todas as pessoas. Afinal de contas, quando Deus pede que as pessoas anunciem o Evangelho a todas as nações, esta palavra é dita à igreja. A igreja compõe os pastores, a sua liderança e os membros da igreja. Então todos nós temos este papel de sermos fiéis, portadores dessa mensagem de Deus e levar essa mensagem adiante. Um outro texto, 2 Coríntios 5:20, portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós.
Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Esta é a palavra de um líder. Ele chega decisivamente na sua reunião, na sua visita aos membros da igreja, ou diante da sua igreja, e diz: nós estamos aqui por causa do Evangelho de Jesus. E hoje nós temos uma reunião de conselho distrital, que apesar de ser administrativa, mas dentro do aspecto do reino de Deus. Não existe conselho distrital se não existir reino de Deus. E nós estamos aqui enquanto membros, representantes das nossas igrejas que fazem parte do reino de Deus. Então, a fidelidade ao chamado. Uma outra característica, perseverante nas dificuldades. Atos 13, 14 seguinte diz assim: no sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus, mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Perseverante nas dificuldades. Ele encontrou dificuldades, especialmente no anúncio da palavra aos judeus, aos da família da fé. E disse: como tem dificuldade para falar com vocês, vamos para fora, vamos falar para os não-judeus. Às vezes os pastores, as lideranças podem ter esse sentimento. Como nossos irmãos das nossas igrejas têm dificuldades em ouvir o Evangelho, então vamos partir para um outro canto. Vamos evangelizar outras pessoas que ainda não fazem parte desse grupo da igreja. Porque muitas vezes esse é o caminho. Deus coloca às vezes dificuldades na nossa própria congregação para que a gente possa buscar outras pessoas. E é tão bonito quando a igreja ela é modificada com novos rostos, não acham? Não são as mesmas pessoas, mas novas pessoas vão se inserindo dentro da congregação. Isso traz um lugar tão bonito, é uma imagem bonita da igreja, porque a igreja não é somente de um grupo de pessoas, mas a igreja é para todas as pessoas. Então, ele enfrentava perseverante nas dificuldades. A próxima é que ele presta relatórios. O texto de Atos 14, 26 diz assim: Davi foram de navio para a Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus, para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. E contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem, e ficaram muito tempo ali como seguidores de Jesus. Quando é reunião da diretoria da nossa congregação, uma diretoria do distrito, uma diretoria ou diferentes momentos da nossa igreja, é momento de prestar relatório daquilo que nós estamos fazendo e falar de como Deus tem sido maravilhoso na nossa vida, na vida da nossa diretoria, na vida dos leigos, dos jovens, das crianças e assim por diante. Evidenciar isso. Tem gente que tranca relatório, não fala, não quer se expor. Não, a gente tem que se colocar, é legal isso faz parte do crescimento da igreja. Outro aspecto, perspicácia nas questões delicadas. Aqui houve uma situação de um concílio em Jerusalém, e ele então foi também importante nesse concílio, especialmente a questão dos judaizantes. Não vou entrar em detalhes aqui, mas há uma perspicácia nessas questões delicadas. Um outro, ele tem visão clara dos fatos. E aqui nós temos o texto de Atos 15, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades, onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. E tem uma percepção das coisas. Ele diz assim: eu não posso ficar tranquilo se eu estou bem aqui. Eu não sei como é que está aquela igreja onde eu passei. Como é que eles estão? Vamos lá retornar. E ele, de vez em quando, ele mandava alguém de volta àquelas congregações, porque ele passava um período de tempo, fundava as congregações, deixava uma liderança lá, ia seguindo a viagem, e depois ele mandava alguém para ver como é que estava. E aí nós temos relatos bonitos: olha, o Timóteo me trouxe informações maravilhosas de vocês, eu estou tão feliz. E é tão bonito isso, quando a gente pode também na igreja ter essa visão clara daquilo que nós queremos enquanto igreja.
Irmãos, nós temos uma igreja, vamos falar da igreja luterana. A nossa igreja é maravilhosa. A nossa igreja tem uma doutrina fantástica. A nossa igreja tem tudo de bom. Então, essa nossa igreja, que tem essa doutrina maravilhosa, ela precisa ser expandida. E a gente tem que ter essa visão de que a igreja é para o mundo inteiro. É por essa razão que a IELB adotou em 94 o lema Cristo para todos. E assim continua até nos dias de hoje. Também as cartas que ele escreve têm esta visão clara do que ele quer. As cartas nasceram de circunstâncias históricas da época e foram escritas para satisfazer as necessidades imediatas e urgentes. Quando a gente vai em qualquer carta do apóstolo Paulo, a gente vai perceber, são problemas específicos daquela congregação, ou de pessoas daquela igreja, que ele coloca e ele faz admoestações, assim por diante. E essas pessoas, e essas congregações, e essas igrejas representam as nossas igrejas e cada um de nós. Ainda, planejamento, nós temos um texto de Atos 15, 36, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão, se eles estão bem. Esse é o mesmo texto que nós lemos antes. Mas aqui eu quero trazer esse texto com esta perspectiva do planejamento. Tudo que nós fazemos na vida, especialmente em termos de liderança da igreja, tem em vista um planejamento. A reunião de conselho distrital, porque tem um planejamento para essa reunião. A nossa vivência, a nossa vida da igreja é de planejamento. A gente executa os nossos planejamentos dentro do reino de Deus. Por isso que a gente faz reunião no final do ano, iniciando para planejar as nossas atividades. E finalmente, a formação de liderança. Aí em 1 Timóteo 3 e também em Tito 1, ele fala o que caracteriza o líder de uma igreja. E ele deixa então sempre líderes por onde ele passa. Esta é a característica do apóstolo Paulo. Ele não concentra em si o trabalho, faz sozinho, ele não é um líder que somente pensa em si, mas ele abre a possibilidade para que outras pessoas possam liderar. Significa que nós, pastores, precisamos sim abrir mão da nossa liderança na igreja para que outros possam também assumir. Os líderes da igreja podem também abrir mão dos seus cargos, inclusive, para que outros possam assumir também aqueles cargos. É difícil montar uma diretoria às vezes, mas a gente pode deixar que pessoas deixem os seus cargos para que outros possam assumir também. Não tem capacidade. Bom, Moisés também não tinha capacidade nenhuma, ele disse: eu sou até pesado de língua. Ele liderou um povo do Egito até a entrada de Canaã. Então a capacidade quem dá é Deus. Quem conduz a igreja não são as pessoas, quem conduz a igreja é Deus. E Deus capacita cada um nas suas dificuldades ou nas suas fragilidades, digamos assim. E, mais mensagens por gentileza, a nossa realidade luterana, coloca os 3 pontos aqui. Primeiro, nós temos sempre grandes desafios, eu quero deixar isso então bem claro, enquanto igreja, enquanto líderes, sempre grandes desafios. As nossas congregações sempre estão desafiadas a fazer um trabalho melhor dentro do reino de Deus. Segundo, o nosso objetivo é continuar levando Cristo para todos. A liderança nossa na igreja é com esse objetivo de tornar o Evangelho de Jesus conhecido às pessoas. E terceiro, o nosso trabalho precisa estar sempre dentro da ótica do reino de Deus. E, irmãos, não briguemos por causa de uma porta, não briguemos por causa de uma conta que não foi paga, não briguemos porque, coisas simples, às vezes são tão triviais nas nossas reuniões que levantam discussões. Não façamos isso, mas pensemos de que toda a condução que nós temos dentro da igreja é com o objetivo de que o reino de Deus se manifeste cada vez melhor e mais perante as pessoas. Nós estamos aqui somente por causa do reino de Deus. A nossa igreja faz parte do reino de Deus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Bendito Deus e amado Pai, muito obrigado. Obrigado por esta oportunidade tão especial em que nós pudemos refletir sobre esta palavra e pedimos sempre a Tua orientação para a nossa vida e na liderança das nossas comunidades. Abençoe nossos líderes e nossos pastores e todos os membros das nossas igrejas. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se.
Eu vou pedir ao irmão que, por gentileza, desliga aqui o meu celular. Cadê o Zé? Está aqui? Ouvindo? Arthur, por gentileza? Faça a gentileza para mim. Eu fiz essa devoção e eu transmiti ela via YouTube. O objetivo depois é compartilhar com vocês, para que vocês possam, caso queiram também, novamente assistir em casa, com calma, os textos e assim por diante.